Bom dia, quarto ano. Vamos começar a nossa aula de hoje. Mais uma vez, nós teremos uma aula de ciências, grupo 5, apostila grupo 5. Vocês vão colocar a apostila grupo 5 na página 150. Na aula passada, eu expliquei para vocês a diferença entre os materiais biodegradáveis e os materiais não biodegradáveis. Lembrando que os materiais biodegradáveis são aqueles que, quando a gente joga fora, o próprio solo, a própria natureza, se encarrega de decompor. O que é decompor? É desmanchar, integrar aquilo ao solo e acabar com aquele material. Já os materiais não biodegradáveis são aqueles que, quando a gente joga fora, o solo demora anos e anos para conseguir fazer a decomposição. E isso gera um problema que é o lixo e a poluição. Agora, na aula de hoje, a gente vai entender quando foi que esse problema começou e qual é a solução, né? Porque se nós criamos um problema, nós temos que resolver. Então, eu vou falar uma coisa para vocês. O mundo ele está dividido em antes e depois da indústria. No século XVIII, aconteceu um fenômeno chamado Revolução Industrial, que foi o surgimento das indústrias. Antes das indústrias, tudo que as pessoas precisavam, elas tinham que fabricar nas suas casas, ou no máximo encomendar para um artesão, para um costureiro, para um alfaiate. Naquela época, não existia comida congelada, comida na latinha, todas as comidas, os alimentos eram muito naturais, né? Sempre plantados no fundo do quintal de casa e etc. Não havia comida industrializada. As roupas, elas eram feitas por costureiras, então demorava muito tempo para uma roupa ficar pronta. Ninguém ficava comprando roupa demais. Nessa época, antes das indústrias surgirem, o lixo produzido era composto basicamente de restos de alimentos e resíduos sanitários, que são papel higiênico, essas coisas. Esse tipo de lixo, deixa eu pegar o marcador aqui. Esse tipo de lixo, que são restos de alimento e resíduos sanitários, eles são biodegradáveis. Uma vez que você joga eles fora no meio ambiente, eles se decompõem rapidamente. Então, antes da Revolução Industrial, nós podemos afirmar que não existia muita poluição causada pelo lixo. Aí, no século XVIII, veio a Revolução Industrial e surgiram as indústrias. Com as indústrias, né, o processo de produção de produtos, ele ficou acelerado. Então vieram os carros. O primeiro carro que surgiu é esse daqui. Olha que engraçado, parece mais uma bicicleta com motor. Ele foi inventado pelo alemão Karl Benz, que foi o primeiro a criar a Mercedes-Benz, anos e anos e anos e anos mais tarde, né? Além dos carros que utilizam combustíveis, vieram os produtos químicos para tingir tecido, para conservar os alimentos, para embalar remédio, para fazer as embalagens e etc. E como as indústrias tinham uma capacidade muito grande de produzir, as pessoas começaram a aumentar o consumo, porque agora estava fácil. Se você quisesse uma calça, você ia na loja, podia comprar duas, três, não precisava encomendar por uma costureira, né? Aconteceu um episódio nos Estados Unidos. Os Estados Unidos eles tinham tantas indústrias e eles fabricavam tantos produtos que chegou um momento na história do país que a quantidade de produtos que existiam nas lojas para vender era muito mais do que a quantidade de pessoas para comprar. Esse episódio gerou nos Estados Unidos o que a gente conhece como a crise de 1929, porque as pessoas elas não conseguiam comprar tudo, era produto demais. E chegou um dado momento que as indústrias pararam de vender, porque as pessoas não conseguiam comprar. E nesse momento, muitas indústrias fecharam e muitas pessoas perderam seus empregos, gerando uma crise muito grande nos Estados Unidos. Aqui nós temos uma foto que mostra uma fila de homens desempregados esperando por um prato de sopa grátis, né? Nesse momento, após a crise de 1929,
que foi uma crise que não afetou só os Estados Unidos, afetou todos os países. Por quê? Porque os Estados Unidos eles produziam muito, mas eles compravam a matéria-prima dos outros países. E quando eles pararam de produzir, eles quebraram. E os outros países que vendiam muita matéria-prima para os Estados Unidos quebraram também, né? Depois dessa crise, um presidente estadunidense chamado Gaylord Nelson, ele chamou a atenção, ele fez uma reunião para chamar a atenção das pessoas com relação à questão ambiental do excesso de produção industrial e do excesso de consumo. Ele, pela primeira vez, ele levantou a questão da poluição causada pelo lixo que vinha desses produtos, né? Então, foi no dia 22 de abril do ano de 1970 essa reunião e ficou conhecido esse dia como o Dia da Terra, o dia em que todos pararam para discutir o que as indústrias estavam causando no planeta Terra. E aí descobriu-se que o consumo excessivo causa uma série de problemas. Primeiro, desmatamento para retirar matéria-prima. Você destrói as árvores para pegar madeira. Embaixo das florestas geralmente tem minerais, você tira as árvores para pegar os minerais. Poluição do ar causada pela fumaça. Poluição do solo causada pelos lixos, né? E aí você já polui o solo, polui lençol freático, polui rios, mares. Aumento dos casos de doenças causadas por mosca, ratos. Por quê, gente? Porque naquela época as pessoas não estavam nem preparadas para gerar tanto lixo. Conforme os produtos industriais foram surgindo e muito lixo foi gerado, as pessoas não sabiam nem aonde jogar esse lixo, né? E o lixo começou a ser jogado em terrenos aos redores da cidade. E isso causou uma poluição, atraiu insetos, ratos, baratas, e aí o que foi o fim da história? Doenças transmitidas por esses animais. Aumento das enchentes por causa de acúmulo de lixo nas ruas, né? Então, olha só, o despreparo foi tanto que não tinha nem aonde jogar esse lixo. Para que vocês tenham uma ideia do quanto o surgimento das indústrias revolucionou a vida, olha esse exemplo aqui. Há muitos anos atrás, quem inventou o papel foram os egípcios, né? Há mais de 2.500. Os egípcios usavam essa planta aqui, que é o papiro, para fazer papel. Então, eles faziam um papel que parecia mais um tecido grosso, né? Hoje, atualmente, o papel é feito com o caule de árvores, né? Principalmente o eucalipto. E olha o tanto de papel que uma indústria consegue produzir, né? Então, assim, a indústria, ela aumentou cerca de 1.000 vezes ou mais a produção de determinados produtos, né? Nós criamos um problema e agora nós temos que resolver esse problema. O consumo excessivo está gerando lixo que está destruindo o planeta. Qual seria a solução? Em primeiro lugar, reduzir o consumo. Você não precisa comprar 10 calças jeans, com 2 você consegue sobreviver. Você sabia que para fazer uma calça jeans, uma indústria gasta 11.000 litros de água? Uma, né? Imagina quantas você tem no armário. Reutilizar. Por exemplo, a sua calça ficou velha, não tem como mais você usar, ela ficou pequena. Você pode fazer outra coisa dela, uma bolsa, ou você pode doar essa calça para uma pessoa que vai precisar, para evitar que novas compras sejam feitas. Reciclar. Reciclar é muito importante, porque quando você recicla, você reutiliza um material que já foi retirado da natureza. Então, você evita que novos materiais sejam retirados da natureza e evita também que esse material que você reciclou seja jogado como lixo. Mas para que a reciclagem seja possível, eu já expliquei para vocês no terceiro ano que nós devemos fazer a coleta seletiva, ou seja, jogar o nosso lixo separado nas latas. Por quê? Porque um lixo não pode misturar com o outro, porque aí prejudica o processo da reciclagem. Aqui nós temos um gráfico que mostra a evolução da coleta seletiva no Brasil. No ano de 1994,
cerca de 100 cidades, 100 municípios faziam a coleta seletiva. No ano de 2016, ou seja, 4 anos atrás, esse número subiu para 1.000, ou seja, 1.000 municípios já começaram a fazer a coleta seletiva. Isso é muito bom, isso é muito importante, porque mostra que a preocupação com o meio ambiente tem crescido. A primeira cidade que fez coleta seletiva foi a França, na Europa. E aqui no Brasil foi a cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Então, olha só que interessante. O gráfico mostra que a prática da coleta seletiva está crescendo no Brasil, graças a Deus, né? Aqui nós temos um mapa do Brasil e esses pontinhos vermelhos mostram os municípios, onde estão os municípios que fazem coleta seletiva. Se vocês prestarem bastante atenção, a maioria dos municípios que fazem coleta seletiva, eles estão nas regiões Sul e Sudeste. Por quê? Porque essas regiões, elas são as regiões mais desenvolvidas. A região Sudeste, que é essa rosinha aqui, é a região mais industrializada do Brasil. Ou seja, então é a região que mais tem indústrias, que mais gera produtos, que mais gera lixo. Então, isso explica por que a maioria dos municípios que fazem a coleta seletiva estão nessas regiões. Aqui eu tenho duas tabelas para discutir com vocês, que são as tabelas dos objetos, dos materiais que podem ser reciclados e dos materiais que não podem ser reciclados. Então, olha aqui, o que eu posso reciclar? Papel, papelão, livro, jornal, revista, caderno e embalagens cartonadas, tipo caixinha de leite. Embalagens de plástico, copo, garrafa e balde. Embalagens de vidro, garrafas e vidro de janela. Embalagens de alumínio, tampas de garrafas, né? E latas de bebida. Tanto que existiu uma campanha o ano passado em Guaíra para arrecadar as tampinhas de garrafa e doar para o Hospital do Câncer, né? Objetos que não podem ser reciclados. Esses têm que ir para o lixo mesmo. Guardanapo, papel higiênico, papel toalha, as etiquetas adesivas, os papéis metalizados e plastificados. O que são os papéis metalizados, meninos? São aqueles assim, é um papel, mas no fundo dele parece que é de metal, parece que é de alumínio. Esse papel não tem como a gente reciclar. Tomadas, tomada velha, tomada antiga, as embalagens metalizadas, os adesivos, os CDs e os DVDs. Esses CDs e DVDs, eles não podem ser reciclados, mas eles podem ser reutilizados na prática de artesanato. Eu já vi muitos objetos de decoração, muitos brinquedos feitos com CDs e DVDs. Espelhos, vidro de pirex, sabe aquelas marinex, aquelas travessas, vasilhas que a nossa mãe tem de vidro? Aquele vidro não é reciclável. Porcelana, cerâmica, lâmpadas e tocos de cigarro. Então, esses objetos aqui não tem como reciclar. Agora, esses daqui tem. Agora, vamos para os exercícios. Primeiro exercício, página 160. Você vai desenhar nesse quadro aqui um bairro que contenha a coleta seletiva. Para que um bairro contenha a coleta seletiva, o que ele precisa ter? O essencial são as latas com as cores distintas para cada tipo de material. Então, você vai desenhar aqui um bairro, né, um quarteirão, algumas casas, e você pode colocar uma praça e nessa praça a lixeira da coleta seletiva. Continuando. 4. Circule os materiais recicláveis e reutilizáveis com as cores destinadas à coleta seletiva de cada material. Então, por exemplo, papel e papelão. Qual é a cor da lixeira que vai o papel e o papelão? Você vai olhar aqui e vai ver que é azul. Então, você volta aqui, pega o seu lápis azul e circula o papel e o papelão. As garrafas plásticas, volta lá, vê a cor, pega o seu lápis de cor e circula. E assim por diante. Próximo exercício, exercício de número 5. Você vai ter que marcar um X na resposta correta. Eu vou ler e explicar o enunciado, mas vocês que vão analisar as alternativas. Antes da Revolução Industrial, a humanidade acumulava menor quantidade de resíduos, porque a produção de tudo era menor e muito mais demorada.
Quase não existiam materiais que fossem de um único uso, ou seja, descartáveis. Praticamente todos os utensílios eram reaproveitados. Então, esse enunciado está falando do período antes da Revolução Industrial, antes do surgimento da indústria, que foi a primeira explicação que eu dei na aula de hoje. Quais eram, então, os materiais que compunham a maior parte do lixo nessa época? Eu grifei isso com vocês na primeira página da apostila. Quais eram os materiais que compunham o lixo do período que antecede, que veio antes da Revolução Industrial? Você vai ler as 5 alternativas e vai marcar um X na alternativa correta. Na lista seguinte, você vai colocar a letra R para os objetos feitos com materiais recicláveis e a letra N para não recicláveis. Etiqueta adesiva. Como você vai saber se a etiqueta adesiva é reciclável ou não? Se você não se lembra da minha explicação, você volta aqui, procura aqui, ó, etiqueta adesiva. É um objeto não reciclável. Então, você vai colocar a letra N aqui. Garrafas plásticas. Garrafas plásticas, vamos procurar as garrafas. Aqui, ó, garrafas e embalagens plásticas. São recicláveis. Então, você vem aqui, coloca R de reciclável. E vai lendo todos os itens e colocando N para não reciclável e R para reciclável. Meninos, a nossa aula de hoje chegou ao fim. Assim que você fizer as suas atividades, você vai tirar foto das páginas 160, 161 e mandar a foto para a tia Letícia poder fazer a correção, combinado? Um beijo para vocês e até a próxima aula.